Bem-vindos de volta ao canal Rio Bravo 1959. É um dos westerns mais lendários de Hollywood, reunindo um elenco inesquecível liderado por John Wayne Dean, Martin e Andy Dickinson. O filme proporcionou-nos ação, emoção e atuações intemporais que cativam os fãs até os dias de hoje. Infelizmente, muitas das estrelas acarinhadas que deram vida a este clássico já não estão entre nós. Neste vídeo iremos homenagear e recordar 11 atores de Rio Bravo que faleceram tragicamente celebrando o incrível legado que deixaram para trás. John Wayne como xerife. John T. Chance. John Wayne, nascido Marion Robert Morrison em 26 de maio de 1907, em Winterset, Iowa, tinha 51 anos quando interpretou o xerife John T. Chance no filme Rio Bravo de 1959. Neste clássico faroeste, ele interpreta o herói americano por excelência, inflexível, orgulhoso e inabalável, lutando contra uma gangue violenta com a ajuda de um bêbado, uma criança e um velho aleijado. Seu papel é mais do que apenas um xerife, armado. É o epítome da masculinidade americana. Um homem definido por lealdade, honra e coragem, com uma arma. Mas o homem por trás do distintivo era muito mais complexo e sombrio. Wayne viveu uma vida de controvérsias, casamentos desfeitos, vício em cigarro álcool e um legado político que ainda divide as pessoas. Um anticomunista ferrenho, ele ajudou a colocar atores na lista negra. Durante a era McCarthy, estrelou campanhas de propaganda como a dos Boinas Verdes, e era tão direitista que Stalin teria considerado matá-lo. E então veio a entrevista para a Playboy de 1971, na qual ele promoveu despreocupadamente a supremacia branca, menosprezou os nativos americanos como egoístas e ridicularizou os gays como bichas. Suas palavras eram mais do que opiniões, eram uma intolerância crua e genuína e queimaram o mito do cowboy americano, por excelência como fogo em pó. Nos bastidores, sua vida pessoal não era menos turbulenta. Sua segunda esposa, Esperanza Bauer, certa vez o ameaçou com uma arma num momento de fúria e ciúmes, chamando-o de bêbado cruel. Wayne entrou em conflito com colegas de elenco, alienou liberais e usou sua posição para promover uma versão dos Estados Unidos, que muitos agora consideram perigosamente ultrapassada. Mesmo assim, o mundo ainda admirava sua imagem exagerada. Ele era o homem Marlboro com uma equipe de filmagem, um ícone de uma América decadente. John Wayne morreu em 11 de junho de 1979, aos 72 anos após lutar contra um câncer de pulmão e posteriormente um câncer de estômago, resultado de fumar 5 maços de cigarro por dia. Ele morreu no UCLA Medical Center em Los Angeles. Seu túmulo permaneceu sem identificação por 20 anos até que uma inscrição em espanhol foi adicionada em 1999. Feo fuerte e formal, ugly strong. And respect feo forte é formal. Feio forte e respeito. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 7 milhões provenientes de mais de 170 filmes. Ricky Nelson, como Colorado. Ryan. Ricky Nelson, nascido Eric Hilliard. Nelson em 8 de maio de 1940 em Teaneck, Nova Jersey, tinha apenas 19 anos quando conseguiu o papel de Colorado Ryan em Rio Bravo em 1959. Na época, ele já era um ídolo adolescente amado por milhões, por sua aparência sonhadora e voz suave. No filme, Nelson abandonou sua persona de menino da casa ao lado para interpretar um pistoleiro rápido e leal que conquistou o respeito de homens experientes. Sua
A atuação o transformou de um astro de TV impecável em um ator mais maduro e sério, jovem, mas perigoso, e certamente preparado. Mas a vida de Rick Nelson não foi fácil. Nascido na realeza de Hollywood, ele foi lançado aos holofotes, antes mesmo de conseguir trilhar seu próprio caminho. Desde seus primeiros dias em As Aventuras de Ozzie e Harriet até o topo. Das paradas com sucessos como Hello, Mary Lou e Traveling Man Nelson, parecia imparável. Mas a ascensão veio rápido demais, e a queda foi ainda pior. A invasão britânica e as mudanças nas tendências do rock o transformaram em uma relíquia no final dos anos 60. Seu casamento com a dançarina Kristen Harmon tornou-se um campo de batalha de ressentimento e vício. No início da década de 1980, ele estava divorciado, deprimido e atolado em processos judiciais e dívidas com a Receita Federal, IRS, de se apresentar na TV a se apresentar em arenas decadentes. Nelson lutou para se manter à tona enquanto se afogava em tranquilizante solidão e uma reputação decadente. Seus últimos anos foram uma tentativa desesperada de recuperar a sanidade. Em turnê com uma nova banda perseguindo os ecos do passado, Rick viajou para pequenas cidades na esperança de retornar em 31 de dezembro de 1985. Ele embarcou em um avião com destino a Dallas. O avião pegou fogo em pleno voo enquanto pousava perto de DeKalb, Texas. 7 pessoas morreram, incluindo Nelson e sua noiva. Apenas os pilotos sobreviveram. Rumores de uso de cocaína circularam nos tabloides, mas o relatório oficial atribuiu a culpa a um sistema de aquecimento da cabine defeituoso. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Rick Nelson havia diminuído para cerca de US 500 mil, dizimado pela má administração, problemas legais e sofrimento. Ward Bond, como Pat Wheeler. Nascido em 9 de abril de 1903 em Benkelman, Nebraska. Ward Bond tinha 56 anos quando interpretou Pat Wheeler em Rio Bravo 1959. Bond trouxe coragem e dignidade ao papel do respeitado dono de vagão que se baeta. Oferece para ajudar o xerife John Chance, mas acaba sendo baleado e morto em uma morte chocante, que arrepiou o público e refletiu assustadoramente o trágico destino de Bond apenas um ano depois. Por trás de seu charme robusto e presença imponente na tela, Bond viveu uma vida de dor, solidão e drama nos bastidores. Em 1939, sofreu um acidente de carro que o deixou com lesões permanentes nas pernas, mas continuou a superar a dor, aparecendo em mais de 200 filmes, incluindo Rastros de Ódio e A Felicidade Não Se Compra. Apesar de interpretar o Major Seth Adams na série de sucesso Wagon Train, a fama não veio sem paz. Bond teve uma rixa acirrada com o colega de elenco Robert Horton, decorrente de ciúmes, conflitos de ego e até mesmo rumores sobre a orientação sexual de Horton, que Bond supostamente espalhou. Disse que eles se reconciliaram apenas um dia antes da morte de Bond, mas já era tarde demais. Bond nunca se casou, não teve filhos e se dedicou inteiramente à carreira. Na vida real, ele era extremamente reservado e politicamente conservador, mas foi sua dedicação à sua arte que o definiu, infelizmente, em 5 de novembro de 1960, durante uma pausa nas filmagens de Wagon Train em Dallas. Bond sofreu um ataque cardíaco fulminante em seu quarto de hotel. Ele tinha apenas 57 anos. Seu amigo de longa data, John Wayne, ajudou a organizar seu funeral e serviu como carregador do caixão. Na época de sua morte, Ward Bond tinha um patrimônio líquido de cerca de US 500 mil, modesto para os padrões de Hollywood, mas acumulado ao longo de 3 décadas de trabalho árduo. Walter Brennan, como Stumpy. Walter Brennan, nascido em 25 de julho de 1894, em Lynn, Massachusetts,
Tinha 64 anos quando interpretou o papel inesquecível de Stumpy em Rio Bravo, em 1959. Stumpy é um guarda prisional rabugento, manco de voz rouca e armado. Embora um tanto cômico à primeira vista, a lealdade feroz e a coragem extraordinária de Stumpy fizeram dele uma das atuações mais icônicas de Brennan e uma prova de seu incrível talento como ator. Mas o legado de Brennan não é só flores. Nos bastidores, ele era profundamente conservador, paranoico, politicamente radical e falava abertamente sobre suas convicções. Era um anticomunista. Ferrenho tinha ligações com a John Birch Society e, segundo relatos, incentivou o assassinato de Martin Luther King Jr., conhecido por estocar armas em seu bunker e criticar o movimento pelos direitos civis. Brennan personificava uma forma de paranoia hollywoodiana que muitas vezes é apagada da memória nostálgica. Apesar de sua toxicidade fora das telas, ele foi o primeiro ator a ganhar 3 Oscars de melhor ator coadjuvante, um feito que permanece inalterado até hoje. Mas mesmo seu talento não o protegeu completamente da crescente distância entre sua amada persona na tela e as amargas realidades da vida real. Fisicamente, Brennan pagou um alto preço por décadas de tabagismo inveterado e trabalho duro. Na década de 1970, ele sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica e artrite dolorosa, mas nunca parou de atuar. De verdadeiros McCoys, a torcedor do xerife local, ele sempre aparecia cansado, mas determinado. Foi casado com sua esposa Ruth por mais de 50 anos, uma raridade no caos de Hollywood, e investiu cuidadosamente seus ganhos construindo discretamente uma enorme fortuna imobiliária. Walter Brennan faleceu em 21 de setembro de 1974 em Oxnard, Califórnia, aos 80 anos. A causa da morte foram complicações da doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC. Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 10 milhões. Uma quantia impressionante para um ator coadjuvante que construiu sua fortuna com perseverança, talento e uma mente financeira aguçada. Claude Akins, como Joe Burdett. Claude Akins nasceu em 25 de maio de 1926 em Nelson, Geórgia, e tinha 33 anos quando conseguiu o papel de Joe Burdett em Rio Bravo, em 1959. Como principal antagonista do filme, Burdett é um criminoso violento e bêbado, cujo assassinato a sangue frio incendeia todo o conflito. Akins traz uma presença e um físico aterrorizantes ao papel, criando um vilão realista e perigosamente imprevisível. Mas além de sua persona ameaçadora na tela, Claude Akins é um homem complexo e discretamente notável. Ele era inteligente, atencioso e frequentemente marginalizado por Hollywood devido à sua aparência de durão. Seu tamanho o fazia ser escalado para inúmeros papéis de peso, fazendo-o se sentir um estranho na indústria. "Sou o Zé Ninguém mais bem pago de Hollywood", brincou certa vez. Apesar de ter aparecido em mais de 400 séries de televisão e 50 filmes, incluindo The Kane Mutiny e Moving On, ele nunca conquistou o público. Viu seus colegas ganharem destaque, enquanto seus papéis se reduziam a comerciais e participações especiais. Fora dos palcos, ele vivia uma vida limpa, casado com uma mulher chamada Teresa, por 42 anos e criando 3 filhos com ela. Seus últimos anos foram marcados pela doença. Ele foi diagnosticado com câncer e manteve sua batalha contra a doença em segredo até o fim. Claude Akins faleceu em 27 de janeiro de 1994, aos 67 anos, em sua casa em Altadena, Califórnia. Uma missa de corpo presente foi realizada na Igreja Católica de Santa Isabel, e ele foi sepultado no Forest Lawn Memorial Park em Glendale, ao lado de muitas lendas de Hollywood.
Na época de sua morte, seu patrimônio líquido era estimado em US 2 milhões, uma fortuna discreta construída com base em perseverança, integridade e muito trabalho. Pedro González. González nasceu em 24 de maio de 1925 em Aguilares, Texas. Aos 34 anos atuou no clássico Rio Bravo de 1959 como Carlos Robante, um hoteleiro mexicano de bom coração que auxilia e abriga o xerife John T. Chance durante um tenso confronto com a gangue Burdett, com sua fala rápida a olhar expressivo e charme vibrante. Pedro trouxe humor e humanidade a um filme repleto de ação e tiroteio. Por trás das risadas, a vida de Pedro foi uma longa e espinhosa estrada. Nascido na pobreza, passou a juventude cantando canções folclóricas mexicanas tradicionais com a família para sobreviver. Sua grande chance não veio em um filme, mas no programa de televisão de Groucho Marx, You Bet Your Life, de 1953, onde sua sagacidade e energia chamaram a atenção de Hollywood. Mas essa energia se tornou uma faca de dois gumes. Hollywood o relegou a papéis cômicos e estereotipados de latinos. Apesar da decepção, Pedro continuou trabalhando, aparecendo em dezenas de faroestes e programas de televisão como The High Chaparral e The Ford Show, trazendo calor e vida a cada cena. Sua trajetória não foi glamourosa e a fama nunca lhe trouxe riquezas. Pedro passou décadas em uma indústria com poucas oportunidades para atores negros, mas perseverou com um otimismo incomparável. Ele é frequentemente considerado um desconhecido, mas seus 40 anos de carreira provaram o contrário. Ele foi um sobrevivente, um pioneiro e uma figura querida por gerações de espectadores que o viam como mais do que uma caricatura. Sua recusa em sucumbir à amargura tornou-se seu triunfo silencioso. Pedro González. González morreu em 6 de fevereiro de 2006, aos 80 anos, de causas naturais, em sua casa em Culver City, Califórnia. Ele deixa um patrimônio líquido modesto de cerca de US 500 mil, construído não pela fama, mas pela coragem. Estelita Rodrigues como Consuela Robante. Estelita Rodrigues nasceu em 2 de julho de 1928 em Guanajé, Cuba. Aos 30 anos, interpretou a vibrante e sedutora Consuela Robante em Rio Bravo 1959, trazendo humor e charme a um filme repleto de tiroteios e tensão, com seu visual sedutor e comportamento impetuoso. Estelita se destacou até Pombal, mesmo em um papel coadjuvante. Foi um raro momento de brilho em uma carreira que nunca atingiu o ápice esperado. Atrás das câmeras, no entanto, a vida de Estelita não era nada fácil. Depois de assinar com a Republic Pictures aos 14 anos, ela foi rapidamente rotulada em papéis estereotipados de latinas. Sempre a gostosa, nunca a estrela. A visão limitada da indústria e o racismo sutil a deixaram exausta. Ela foi casada 4 vezes, incluindo com o ator Grant Withers, mas nenhum dos relacionamentos durou. Rumores de abuso, depressão e burnout se espalharam. Amigos disseram que ela se sentiu usada e esquecida, e por fim abandonada pelo mesmo sistema que um dia a celebrou. Tragicamente, em 12 de março de 1966, Estelita Rodrigues foi encontrada morta em sua casa em Van Nuys, Califórnia, apenas um dia antes de completar 38 anos. A causa da morte nunca foi confirmada publicamente, levando a rumores de overdose de drogas, suicídio ou até mesmo crime. Sua morte repentina chocou aqueles que se lembravam de sua deslumbrante personalidade nas telas, e seu sepultamento no cemitério da Missão de San Fernando recebeu pouca atenção da mídia. Na época de sua morte, o patrimônio líquido de Estelita era estimado em menos de US 500 mil, proveniente
principalmente de lucros residuais e investimentos modestos. Foi um fim tranquilo para uma vida repleta de promessas e brilho. Harry Carey, Jr., como Harold. Harry Carey, Jr., nome completo, Henry George. Carey, Jr., nasceu em 16 de maio de 1921 em Santa Clarita, Califórnia. Quando apareceu no filme Rio Bravo, 1959, tinha 38 anos e interpretava Harold, um humilde morador da cidade. Seus olhos e presença deixaram uma marca sutil, mas marcante na batalha de vida ou morte entre a justiça e o crime. Apesar de seu pequeno papel, Carey Jr. foi um personagem indispensável no filme. No entanto, sua vida atrás das câmeras foi muito mais triste do que as cenas de cowboy que ele presenciou. À medida que o brilho se esvaía e Hollywood passava por uma transformação radical, Carey Jr. foi empurrado para a margem. De cavaleiro de John Wayne e confidente absoluto de John Ford, tornou-se um sobrevivente nas cinzas da Era de Ouro. Dos faroestes, sem escândalo, sem controvérsia, mas o esquecimento o atingiu com mais força. Ele escreveu um livro de memórias, Company of Heroes, em 1994. Mas não foi uma grande declaração. Foi um chamado a uma era passada que já havia morrido há muito tempo. Seu casamento de 68 anos com Marilyn Fix foi um dos poucos momentos positivos em uma vida tranquila. Eles não eram ricos. Não desfilaram no tapete vermelho, mas estavam lá um para o outro quando Hollywood esqueceu o nome Harry Carey Jr., quando seus amigos faleceram de John Ford a John Wayne. Ele permaneceu silenciosamente corroendo sua solidão como guardião de um legado cinematográfico que não existia mais. Harry Carey Jr. morreu em 27 de dezembro de 2012 em Santa Bárbara, Califórnia, aos 91 anos. A causa foi confirmada como natural, mas para os amantes do faroeste foi o fim de um ícone vivo da era dos cowboys. Seu patrimônio líquido é estimado em cerca de US$ 1 milhão, o que é bem modesto comparado ao que ele contribuiu para o cinema. Malcolm Atterbury, como Jake. Malcolm Atterbury nasceu em 20 de fevereiro de 1907 na Filadélfia, Pensilvânia. Ele apareceu no clássico Rio Bravo, 1959 aos 52 anos, interpretando Jake, um discreto recepcionista de hotel envolvido no caos de um conflito na cidade. Embora um personagem secundário, Jake representa o homem comum que tenta sobreviver em meio a tensões crescentes, a espinha dorsal silenciosa de uma comunidade em colapso. Fora das telas, Atterbury teve uma carreira modesta, mas duradoura, frequentemente ofuscada por nomes maiores. Ele fez uma aparição arrepiante em Intriga Internacional, 1959. De Hitchcock proferindo a frase assombrosa poeira e colheitas onde não há colheitas. Apesar de seus papéis memoráveis, seu nome raramente era mencionado. Fontes de Hollywood sussurravam que sua recusa em se conformar e criar redes, o Gu, mantinha em papéis coadjuvantes sempre uma sombra em vez de uma estrela. Problemas de identidade. Saúde atormentaram Atterbury ao longo de sua vida, forçando-o a recusar grandes oportunidades. Disse que ele lutou contra a doença discretamente, optando por trabalhar discretamente na televisão e no teatro. Sua carreira foi marcada por papéis, pequenos mas essenciais, cada um com uma dignidade discreta, enquanto suas batalhas na vida real permaneceram em grande parte desconhecidas. Malcolm Atterbury faleceu em 16 de agosto de 1992 em Beverly Hills, aos 85 anos. A causa da morte nunca foi divulgada. Ele foi enterrado no Forest Lawn Memorial Park, o local de descanso de muitas lendas de Hollywood. Embora seu patrimônio líquido seja estimado em menos de US$ 1 milhão, seu legado não reside em sua
Riqueza, mas na profundidade que ele trouxe, até mesmo em suas breves aparições, como Russell, o cowboy. John Russell como Nathan Burdett. John Russell nasceu em 3 de janeiro de 1921, em Los Angeles, Califórnia. Aos 38 anos, ele apareceu no clássico faroeste Rio Bravo de 1959, interpretando o vilão frio e poderoso, Nathan Burdett. Conhecido por sua estatura imponente e olhar de aço, Russell teve uma atuação arrepiante que consolidou seu status como um vilão. Formidável durante a era de ouro dos faroestes de Hollywood, apesar de sua forte personalidade na tela, Russell lutou contra conflitos internos ao longo de sua vida. Ele era um orgulhoso ex-fuzileiro naval, mas secretamente assombrado por suas experiências de guerra. Como resultado, espalharam-se rumores sobre seu relacionamento tenso com os produtores, sua postura política e sua recusa em atender às exigências do estúdio. À medida que sua reputação declinava, sua saúde também decaía. Ele sofria de doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, uma condição agravada por anos de tabagismo, e no final da década de 1980, mal conseguia falar sem respirar com dificuldade. Fontes do setor sussurravam que ele havia recusado tratamento por orgulho, afastando amigos e antigos colegas. Em 1991, o outrora poderoso cowboy era uma sombra frágil do que era antes. John Russell morreu em 19 de janeiro de 1991, aos 70 anos em Los Angeles de enfisema. Sua morte passou despercebida por uma nova geração desconhecida de sua época, mas seus fãs leais a lamentaram em silêncio. Na época de sua morte, o patrimônio líquido estimado de Russell era de cerca de US 1,5 milhão, uma quantia modesta para um homem que havia sido o rosto da lei e da ordem na televisão. Pedro Gonzalez. Gonzalez como Carlos Robante. Bing Russell nasceu em 5 de maio de 1926 em Brattleboro, Vermont. Ele tinha 33 anos quando apareceu em Rio Bravo em 1959, interpretando um cowboy sem nome, um personagem coadjuvante silencioso que exalava uma autenticidade rústica e estoica do Velho Oeste, com seus olhos afiados e passos lentos e ponderados. Bing deixou uma impressão duradoura, um fantasma silencioso assombrando a fronteira selvagem. Antes de chegar a Hollywood, no entanto, Bing perseguiu seu sonho de se tornar jogador profissional de beisebol, até que uma bola rápida o atingiu na cabeça, deixando-o em coma e sem poder falar por semanas. O acidente tirou seus sonhos atléticos, mas abriu outra porta onde ele aceitou uma vida como ator coadjuvante na indústria cinematográfica. No entanto, a dura verdade é que ele nunca teve um papel principal, apesar de ter aparecido em mais de 100 filmes e produções televisivas. Em certo momento, ele entrou em depressão. Foi diagnosticado com um transtorno de ansiedade e teve que se submeter a um tratamento silencioso por anos, sempre sorrindo na tela e interpretando os homens mais fortes da América. Bing Russell certa vez disse que Hollywood era um deserto árido, onde aqueles que não brilhassem seriam enterrados vivos no esquecimento. Ele se agarrou a todos os papéis que lhe foram oferecidos de episódios de TV, como bonanza a filmes como 7 Homens e um Destino, apenas para sustentar sua família e inspirar silenciosamente seu filho Kurt Russell, que mais tarde se tornaria um verdadeiro astro de cinema. Além de atuar, Bing fundou o Portland Mavericks, um time semiprofissional de beisebol, como forma de vingança por seus sonhos de juventude frustrados. Sob sua liderança, o Mavericks se tornou um símbolo da rebelião esportiva americana na década de 1970, desafiando as convenções da liga principal. Em 8 de abril de 2003, Bing Russell faleceu em Los Angeles após uma longa batalha contra o câncer. Ele tinha 76 anos. Seu patrimônio líquido na época de sua morte foi estimado em US$10
Milhões em grande parte devido a investimentos em filmes e à gestão do time de beisebol Mavericks.